Bom, vamos então fechar agora, né? Vamos para essa primeira unidade, então serão esses 3 blocos, ok? Então eu disse assim, a metafísica dos gregos, né? Só retomando um pouco, a escola, né, é uma instituição idealizada, né? Então, e aí a metafísica, vocês viram, o que é a metafísica platônica? Vamos pegar o Platão ali. Então, o Platão, ele vai separar o mundo sensível, o mundo da matéria, do mundo intelectivo, o mundo das ideias, né? E o Platão vai dizer que esse mundo intelectivo, esse mundo das ideias, certo? É um mundo perfeito, é um mundo ideal. E entre o mundo das ideias e o mundo sensível, nós vamos ter o demiurgo e vamos ter as almas, né? Que fazem, né, esse trânsito. Então, quando o conceito, ele pertence, né? O conceito pertence ao mundo das ideias, ao mundo metafísico. Então, eu tenho aqui o conceito, ok? Então, o meu conceito aqui, ó, tá aqui. Quando o mundo real, o mundo sensível, né, se aproxima do conceito, nós dizemos que há uma cópia na realidade, que é uma boa cópia, certo? Há uma identidade. Então, sempre que vocês ouvirem falar na filosofia da questão da identidade, é isso. É a realidade se identificando com o conceito, ok? Eu preciso que vocês entendam isso, porque quando eu for falar para vocês do marxismo e da dialética, né, vocês precisam entender isso, tá? Então, aí eu tenho uma boa cópia, é o que o Gilles Deleuze, um filósofo francês, chama de uma boa cópia. Quando eu tenho aqui o conceito e não tenho uma cópia muito boa na realidade, porque o Platão, vocês viram no vídeo, Platão vai dizer que a realidade é uma cópia daquilo que existia no mundo das ideias. Só que eu tenho boas cópias e tenho cópias ruins. Quando eu tenho as cópias ruins, o Deleuze vai chamar de simulacros, né? Vai dizer que são os chamados simulacros. Essa é uma coisa que ele mesmo inventou, ok? E aí o que acontece com a formação de professores? O que acontece com a escola? Normalmente é aquilo que eu falei para vocês, a escola ela é idealizada, o aluno é uma representação. Eu costumo passar para as minhas alunas, quando eu vou dar curso para professor, eu passo uma atividade, eu já contei essa história para vocês. Eu peço aos professores que desenhem uma aluna e uma escola. Aí eles desenham, aquela criancinha linda, sorridente, com uma mochilinha nas costas, né? Desenha uma escola toda coloridinha, e aí eu deixo, né? Normalmente eu levo lápis de cor, que o professor adora essas coisas, né? Deixo, e aí desenha a escola toda coloridinha e não sei o que, linda, com florzinha. Muito bem. Aí eu pergunto assim, nossa, todas as crianças na escola são felizes? Todas as crianças vão na escola para estudar realmente? Todas as crianças vêm para a escola compreendendo o papel da escola? Não, professora. Eu falei, pois é, por que não aparece isso no desenho de vocês em lugar nenhum? Né? E por quê? E não aparece por quê? Porque trabalha-se com essa idealização. Aí eu chego lá na sala de aula e eu faço um processo de identificação. Eu tenho um conceito de aluno. O que se aproxima desse conceito é uma boa cópia, portanto é um bom aluno. O que se afasta dessa identidade é um aluno ruim. Aí você encontra o cara, e aí eu vou contar para vocês a minha história, tá? Já contei, acho que eu já contei, mas eu vou contar de novo. Eu tinha um aluno, né, que o apelido dele era da Lua. Vocês lembram aquele personagem, o Tonho da Lua? Né? Quem não lembra, que é muito novo, busca aí na internet. Tinha uma novela que tinha o Tonho da Lua, que era, na verdade, um rapaz que tinha lá uma deficiência, eu não lembro bem o quadro dele na época, mas era um rapaz assim diferente, com alguma necessidade especial. E esse menino era chamado de da Lua para cá, da Lua para lá. Eu, no início da minha carreira, também com as minhas representações, eu olhava para o da Lua e falava assim, coitado desse menino, né? Não vai dar nada. Eu me dedicava, ensinava para ele, mas assim, eu não tinha grandes expectativas em relação àquele rapaz, né? Aquele menino. E ele era terrível. A mãe dele era alcoólatra, o pai, nem sei se ele conhecia o pai. Enfim, aquela situação que você fala assim, coitado, vai ser um bandido, né? Aí eu dei aula para ele na terceira, que antigamente era a terceira série, hoje seria quarto ano, né? E meu marido deu aula para ele na quarta série, que hoje seria quinto ano.
E nós dois tínhamos essa mesma concepção idealizada, né, de que o da Lua não seria ninguém, porque ele não batia com a nossa, ele não se identificava com o nosso conceito de aluno. Muito bem, passado anos, eis que estamos subindo no elevador de um prédio e encontramos, fazendo a manutenção desse elevador, quem? O da Lua, né? O nome dele era Eduardo. Encontramos o Eduardo fazendo a manutenção desse elevador. E não sei se vocês sabem, mas né, alguém deve trabalhar em empresa de elevador, ou já ouviu falar que as empresas normalmente de elevadores são extremamente exigentes com a sua mão de obra, até porque, né, isso, como é que se diz, está relacionado com a vida das pessoas. Aí eu olhei para o meu marido olhou para mim, ele nos reconheceu, veio todo carismático, todo carinhoso para a gente, nos cumprimentar. Aí eu falei para ele assim, eu vi que ele estava com o uniforme da empresa, eu falei, nossa, o que você faz nessa empresa? Ele falou, eu sou técnico de manutenção de elevadores. Aí eu falei assim, nossa, e faz tempo que você trabalha nessa empresa? Ele falou, já vai fazer uns 5 anos. Eu e meu marido entramos atordoados no elevador. Aí eu pensei assim, aí eu virei para meu marido e falei, já pensou se o Eduardo atende as nossas expectativas? De duas uma, ou esse elevador não vai subir, ou ele vai cair, né? Aí meu marido falou, graças a Deus, parece que ele não cumpriu as nossas profecias para ele, né? E eu me senti muito envergonhada comigo mesma. E a partir daí eu comecei a pensar, sabe? A partir daí eu comecei a pensar, falei, calma aí, não, nós não podemos tratar nessa perspectiva da idealização, né? Nós temos que tratar numa perspectiva diferente. Nós não podemos tratar nessa perspectiva da identidade. Nós temos que rever, nós temos que dar abertura para que esse conceito se refaça, né? Para que esse conceito de aluno que nós temos se refaça. E aí, quando nós falamos do idealismo, né? Kant, na verdade, ele propõe uma filosofia transcendental. Transcendental em que sentido? Nesse sentido que eu estava falando para vocês. Você tem, o que a realidade te apresenta é um fenômeno. Certo? É um fenômeno. E você tem que transcender esse fenômeno e buscar a essência, conhecer a essência, né, dos objetos, da realidade dos objetos. É claro que você não vai dar conta, como dizia Kant, a racionalidade tem limites. Você não vai dar conta de conhecer tudo. Você vai dar conta de conhecer aquilo que é possível de ser conhecido. É como o universo, né? Por mais que os físicos, os astrônomos, etc., por mais que eles conheçam, eles não conhecem tudo, eles conhecem aquilo que é possível de ser conhecido, aquilo que a tecnologia permite, aquilo que o estágio de conhecimento permite, né? Mas o Kant, o grande avanço aí foi justamente dizer que nós tínhamos que transcender a este fenômeno e buscar a essência, e buscar conhecer profundamente, mesmo que com limitações, essa essência. Aí depois o pragmatismo, o existencialismo, nós vamos, o materialismo histórico dialético, nós vamos trabalhar então ao longo das unidades da disciplina. Eu selecionei então para essa disciplina 3 grandes filósofos da educação brasileira que não só eu, mas a maioria dos filósofos da educação, né? Eu não sou, perdão, né? Olha como eu estou arrogante, tô me achando, né? Tô com síndrome de Tassiano, tô se achando, né? Vamos dizer que eu tô me achando. Não, eu sou pedagoga, tá, gente? Eu não sou filósofo, sou pedagoga. Eu pesquiso currículo a partir de uma perspectiva filosófica, tá certo? Vamos deixar isso claro, eu não sou filósofa, ok? E eu pesquiso a educação e o currículo a partir de uma perspectiva filosófica. Então, os filósofos da educação colocam que os grandes filósofos da educação brasileira são Anísio Teixeira, o Paulo Freire e o Dermeval Saviani, que são 3, digamos, intelectuais, 3 estudiosos que fizeram novas proposições para a educação brasileira. E aqui eu quero explicar para vocês. Eu vou usar uma perspectiva, de novo, deleuziana, já que eu citei o Gilles Deleuze, eu vou usar uma perspectiva deleuziana. E acho que só tem adulto fazendo esse curso, então vocês não estranhem minha linguagem, não é minha, eu vou usar, mas é o Deleuze que usa nos livros dele. Vocês vão encontrar nas obras escolhidas de Deleuze, vocês vão encontrar um texto que fala disso.
O Deleuze, ele tem uma forma diferente de fazer filosofia. Então, o que ele faz? Ele pega os conceitos e as ideias. O próprio Deleuze diz que fazer filosofia é criar conceitos. E ele pega daí os conceitos dos vários filósofos e destrincha, torce, enfim. Ele transforma esse conceito em algo que é dele, com a cara dele. E aí, certa vez questionado sobre a sua forma de fazer filosofia, o Deleuze falou assim, olha, sabe qual é a minha vontade? Minha vontade era chegar a encontrar um filósofo, tipo do Hegel, assim, um cara bambambam, né, que criou megas conceitos, chegar por trás, dar uma pegada nele e fazer-lhe um filho, né? Eu não vou usar o termo que ele usa, que aí eu acho que já é demais, mas fazer-lhe um filho. E esse filho nasceria um monstro, que teria o DNA do seu gerador, mas que não seria reconhecido por ele. Vocês entenderam a metáfora que o Deleuze usa? Então ele quer dizer assim, olha, eu pego lá os conceitos, né, mas eu dou para esses conceitos a minha cara, né, e utilizo de acordo com a minha perspectiva, com a minha necessidade, né? Não é plágio. Não é plágio. Eu quero deixar isso bem claro para vocês. Não é plágio, tá? Porque ele não nega, lembra que no monstro teria o DNA do filósofo, do criador, né? Não é plágio, mas é você realmente transformar aquele conceito de forma que ele se torne seu. Esses autores, de alguma maneira, eles fizeram isso, né? E aí eles utilizaram o que a gente chama de afinidade eletiva. Por que afinidade eletiva? Porque por exemplo, eu estou escrevendo a minha tese baseado principalmente na dialética negativa do Adorno. Eu não estudei a obra toda do Adorno, até porque é uma obra extremamente vasta, né? Então eu peguei alguns conceitos do Adorno que eu vou utilizar para interpretar o fenômeno que eu estou investigando na minha tese. Então, a partir dessa afinidade eletiva, né, que Anísio Teixeira, então, vai construir, né, as suas ideias para a educação brasileira a partir principalmente do pragmatismo. Paulo Freire vai construir a partir do personalismo cristão, a partir do existencialismo, a partir do marxismo, e o Dermeval Saviani principalmente a partir de Marx, a partir de Vygotsky, a partir de Gramsci, né? Então, por esse processo de afinidade eletiva, então eles vão construir teorias para a educação brasileira. E aí, aqui no slide para a gente sistematizar o que seria essa afinidade eletiva. Fazer filosofia é criar conceitos, mas partimos da premissa de que ninguém os cria do nada, mas sim da apropriação, que não é cópia dos conceitos de outrem, é uma afinidade eletiva. A apropriação deve ser vista como uma escolha, um parentesco entre indivíduos e ideias, que mais do que se identificarem entre si, identificam-se com uma escola de pensamento, de acordo com o Michel Levy. Tá? E aí, então, nessa forma que nós vamos trabalhar, abordando esses três grandes filósofos da educação brasileira. E eu fecho, né, este bloco dizendo o seguinte, né, que a educação brasileira, nós temos muitos problemas para pensar. A filosofia tem um campo vasto na educação brasileira, porque se tem uma coisa que essa educação brasileira tem, é problema. De toda a ordem, de ordem filosófica, de ordem histórica, de ordem política, de ordem material, enfim, né? E aqui eu elenquei algumas características, digamos assim, de um caráter filosófico que a educação brasileira tem, eu quero que vocês acompanhem. A escola brasileira ainda é platônica, né? E, por consequente, a formação de professores. Por quê? Porque ainda trabalha por meio da identidade e supervalorizando a racionalidade. Lembrando que o Platão dividiu, né? Dividiu em mundo sensível e mundo racional, né? E supervalorizou a racionalidade. Ainda traz traços do positivismo cartesiano, né, que vocês viram lá, a teoria do Descartes. Tornou-se instrumental por conta do capitalismo.
Os professores foram convencidos de que sua formação deveria ser de natureza prática, e aí isso é uma coisa que nós vamos explorar com o pragmatismo. E a teoria, né, nesse convencimento de que os professores deveriam ser formados numa perspectiva prática, a teoria acabou sendo empobrecida, deixando os professores à mercê das modas pedagógicas, desprovidos de defesa contra os pacotes curriculares governamentais. Então vejam, no Brasil, o sistema educacional ainda padece de projetos de governo e não de projetos, né, de Estado. Então, cada governo que entra, coloca a coisa da sua maneira. Como eu disse a vocês, fala-se tanto em gestão democrática da educação brasileira, mas a educação brasileira não é nada democrática se nós considerarmos que o Conselho Nacional de Educação, que faz as principais leis, que legisla sobre o currículo, é escolhido pelo presidente da República, né? Então, vocês vejam, então não há nada de democrático nisso, certo? Quando eu coloco ali, ainda há muitos traços do cartesianismo, né, do positivismo na escola, essa coisa de a escola ainda, né, trabalha muito dentro das histórias do positivismo de Benjamin Constant. Não sei se vocês conhecem a história, mas Benjamin Constant, quando foi proclamado, lutou ao lado de Duque de Caxias. Benjamin Constant teve toda uma educação jesuítica, lutou ao lado de Duque de Caxias, era um intelectual que se dizia positivista, que acreditava que a escola tinha que trabalhar para o Estado e não para as instituições religiosas. E assim que houve a proclamação da República, desculpa falar, mas Benjamin Constant era um bunda mole, né? Era um intelectual, mas era um bunda mole, porque na hora do vamos ver ele não assumiu nada e acabou delegando as coisas para o Marechal Deodoro da Fonseca, para o Floriano Peixoto, né? Ele ficou ali meio na retaguarda, e aí ele foi cuidar dos assuntos da educação. Então, uma coisa que ele fez, ele trocou as datas religiosas, como ele era um positivista, ele trocou as datas religiosas pelas datas civis, né? O positivismo acredita nos grandes heróis. E aí, então, ele criou um grande herói para a nossa nação, que foi o Tiradentes. É claro, gente, que ele não fez isso sozinho, né? É claro que ele teve o amparo de outras pessoas, mas ele, digamos, foi um idealizador. E aí criou o Tiradentes como um grande herói. O Benjamin Constant é uma coisa interessante, que, olha só, apesar dele não defender o sectarismo, né, a divisão entre homens e mulheres, defendido pelo positivismo, pois isso acabou pegando no país. O positivismo vai dizer o seguinte: as mulheres, elas são naturalmente dotadas de digamos, de dons para a educação. Aí o que acabou acontecendo no Brasil? As mulheres acabaram se dedicando mais à educação das crianças, e você vai encontrar um número maior de homens a partir ali dos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio na educação. A educação brasileira, ela é essencialmente feminina, apesar da escola ser uma instituição masculina. Mas a educação em si, ela é ocupada por mulheres, mas os valores são valores masculinos. E só que o Benjamin Constant, ele não defendia isso não, mas isso acabou acontecendo, né, no Brasil. As mulheres acabaram realmente dominando ali a educação das crianças. O Benjamin acreditava no poder da ciência, então foi com ele que as disciplinas científicas foram introduzidas no currículo, a perspectiva, o curso científico, né, acabou sendo criado por ele, né, instituído no currículo. Então vocês vejam, ele teve um papel assim, fundamental para a educação brasileira. E até hoje esse positivismo, em alguns momentos, nos currículos, ele ainda continua muito presente. Por exemplo, esse currículo separadinho em disciplina que a gente não consegue superar, isso é positivismo puro, né? A gente não consegue superar isso. Então, e quando você tenta assim, tendo que provar que aquilo está dando certo, constantemente provar que aquilo está dando certo. A primeira dificuldade, tem escola que é assim, vamos fazer um currículo inovador. A primeira coisa que faz é acabar com as disciplinas e criar outra forma de organização. Aí a primeira dificuldade, o que faz? Volta lá para a divisão, né, rígida em disciplinas. Isso tudo é positivismo, e é a sua influência, então, né, no positivismo, que advém lá do cartesianismo, isso é grande, e a sua grande influência, então, na educação brasileira.
né? Mas eu não vou falar muito, porque o positivismo, o tradicionalismo é o que há. E é o que a gente tenta combater. Por isso que eu fiquei com esses três autores, porque justamente eles tentam superar esse tradicionalismo, tentam superar esse cartesianismo, positivismo, que não vai de encontro, né, com aquilo que se quer hoje do ser humano, com aquilo que se quer das novas gerações, tá certo? Então eu fecho agora esse bloco e aí nós vamos para a unidade 2, ok?